Oi, meus amores, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho da nossa matéria de história. Nós entramos num assunto em história muito interessante, onde a gente fala sobre os primeiros povos da América, né? Na última aula de história de segunda-feira, eu pedi que vocês lessem um textinho do livro, onde falou um pouquinho sobre esse povoamento. Eu gostaria muito que vocês pegassem o livrinho de vocês para a gente fazer a leitura desse texto juntos. Então, olha bem, no texto está assim: povos antigos da América. O continente americano já era habitado por diversos povos, muito antes da chegada dos conquistadores europeus. Esses povos apresentavam muitas diferenças sociais e culturais. O termo ameríndios é utilizado para denominar esses povos nativos da América. Eles foram os primeiros seres humanos a ocupar o continente desde aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. Esses grupos se deslocaram pelo continente ao longo de gerações. Por esse motivo, foram surgindo culturas diferentes e únicas. Durante a migração, alguns grupos se separavam dos que seguiam viagem, e no local onde ficavam desenvolviam uma sociedade. Foi assim que surgiram os povos que você pode observar no mapa seguinte, que é o mapinha que tem na página 29. Então, aí no mapinha, você tem os povos, tá vendo aqui, ó? Onde cada povo foi se organizando culturalmente e socialmente. Então, você tem aí, primeiro, os Apaches na América do Norte, os Astecas também na América do Norte, os Maias na América Central, os Incas na América do Sul e os Guaranis também na América do Sul. Nas terras que hoje formam o Brasil, os povos eram divididos em várias sociedades e grande parte deles vivia da caça e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. O que era cultivado era consumido, não havia excedentes. Então, um textinho bem pequenininho, né? Mas super importante. Ele é muito importante porque ele faz a introdução de uma matéria que a gente vai conhecer, né? Coisas, detalhes sobre essa ocupação, sobre essas gerações que foram os primeiros povos da América. Então, vamos falar um pouquinho dele, né? Por isso que a tia Cris veio aqui, né? Não foi só para ler, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho desse texto. Bom, vamos lembrar lá do período onde os homens, os primeiros grupos humanos, eram nômades. Se você lembra bem, esses primeiros grupos humanos, eles não tinham um lugar fixo, não era assim? Eles iam atrás de lugares onde davam condições de sobrevivência. Então, onde tinha alimentos, onde tinha água, né? Aí, com essa movimentação, que o seu textinho chama de migração, né? Mudar-se constantemente, dentro do seu lugar que está ali, uma mudança constante, eles estão migrando, eles mudam com muita facilidade. Teve povos que ficaram, que permaneceram, e teve parte desses grupos, desses povos, que continuaram a caminhada, ou seja, se separavam. Por isso mesmo, você tem essa divisão dos povos. Você percebe que eles não ficaram só em uma parte da América. Você tem a ocupação da América do Norte, você tem a ocupação da América Central e você tem a ocupação da América do Sul, porque eles mudavam. Eles permaneciam nessa mudança e se fixavam quando achavam interessante fixar, com a mudança de habilidades que a gente viu. Quando eles começaram a aprender a cultivar seu alimento, quando eles conheceram, descobriram o fogo, então isso permitiu com que eles fixassem um lugar. Certo até aqui? E aí, a gente começa a observar que a gente já tinha ciência disso desde que a gente conversa sobre os indígenas,
que já existia um povo muito antes da chegada dos europeus aqui em território brasileiro. E existia mesmo, tá? Agora não vamos falar só do Brasil, vamos falar da América como um todo. Já existiam povos antes da chegada dos europeus no continente americano. E aí o seu texto vem trabalhando que esses povos chegaram lá 20 mil anos antes de Cristo. Então eram povos que conheciam muito bem aquele continente, né, que viviam ali. E aí, com esse conhecimento, essas questões deles mudarem, deles se dividirem, de alguns fixarem em uns lugares, veio dando origem às primeiras sociedades. E aí, essa ocupação não foi algo tão rápido. Demorou-se muitos anos. O seu texto vem falando que foi de geração em geração. Por isso foram povos com culturas diferentes, com costumes diferentes, né? E aí depois a gente vai até perceber até mesmo com a língua diferente, a forma de se comunicar diferente. E aí quando a gente chega falando um pouquinho no Brasil, né? No Brasil, a gente percebe que esses primeiros grupos, eles sobreviviam da caça e da agricultura. Um dos motivos é que o nosso solo é super fértil. Tinha um clima muito favorável para os alimentos que foi destacado no texto. E qual era a agricultura que eles estavam aí colocando em prática? Agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam, eles cultivavam para eles sobreviver. O objetivo não era lucrar, era se alimentar, beleza? E aí, para a gente dar bastante ênfase nesse texto introdutório, a tia Cris separou uns tópicos. Resumi esse texto. Queria muito que vocês copiassem esse resumo, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, olha bem, resumi os primeiros tópicos aqui. Esses tópicos aqui vão estar lá no blog para você, tá? Então, povos antigos da América. O continente americano era habitado por diversos povos antes da chegada dos europeus, durante muitos anos. Esses primeiros povos foram chamados de ameríndios. Então, os ameríndios, quando você vê esse termo, você já sabe que está se referindo aos primeiros povos que ocuparam o continente americano. Esses povos apresentavam muitas diferenças sociais e culturais. A gente já sabe o motivo, né? Porque são povos que ocuparam esse território durante muito tempo. Então as pessoas, né, iam se renovando, iam nascendo novas pessoas, iam morrendo outras pessoas, e os valores daqueles povos eram transmitidos e também modificados, porque ao decorrer disso também separava-se grupos, onde um permanecia e onde outros continuavam a sua caminhada. Vamos para o próximo tópico. Os ameríndios ocuparam o continente americano durante muitos anos, uma vez que os primeiros grupos humanos eram nômades. Alguns grupos se separavam e parte do grupo permanecia no mesmo lugar, enquanto outros continuavam a viagem e a partir disso desenvolvia a sociedade. Sociedade, né, a gente já sabe que é um grupo de pessoas que vem ali compartilhar valores culturais, costumes, tradições, leis, formas de viver. Então você vai tendo sociedades, você vai formando comunidades a partir dessa distribuição, desse partilhar de costumes e tradições, desse aprendizado constante. Vamos continuar. No Brasil, os povos eram divididos em várias sociedades e muitos viviam da caça e da agricultura. Já que já explicou por quê. Os principais grupos de ameríndios foram os apaxés, os astecas, os maias, os guaranis e os incas. Vamos pegar lá o nosso mapinha? Se a gente já sabe que o Brasil fica na América do Sul, qual dos povos que a gente está vendo aqui
a gente teve mais contato em relação a primeiros grupos humanos que estavam aí, possivelmente no Brasil? Pensa, pega o seu mapinha, olha lá. Qual vocês acham? Já que até pôs um videozinho deles. Os Incas, né? Os Guaranis. Coloquei dos Incas, né? Onde falava também dos Maias. Então, os Incas e os Guaranis eram os primeiros grupos aí, eram os ameríndios que ocupavam a América do Sul, certo? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato, já está aqui. Mas eu achei super interessante a gente vir falar um pouquinho desse texto nesses tópicos que eu coloquei para vocês, porque posteriormente nós vamos precisar guardar esses tópicos, como eram, se era um costume único, se não era, você já sabe que não é, que eles tinham costumes, cultura diferenciada, né? Porque foi passando de geração para geração, foram se dividindo, para a gente saber nesse povoamento da história do nosso povo, da nossa história. Esses tópicos eu coloquei ali no nosso blog, não mandei para ser impresso, por quê? Porque é pequenininho e eu estou super preocupado com uma coisa, não é português, mas vamos falar da escrita independente, né? Você sabe que a Cris está preocupada com isso. E aí eu acho super importante a gente desenvolver essa escrita por vários fatores. Primeiro, pela grafia, coordenação motora. Segundo, pela atenção, tanto sustentada, ou seja, você permanecer com a atenção de saber onde que você parou e dar continuidade. Por isso mesmo, a Tia Cris está pedindo que vocês copiem esses tópicos no caderninho, tá? Pequenininhos, super tranquilo, assim como foi também no de português, super pequenininho. Quando for grande, Tia Cris manda aí para, se for possível, imprimir, tudo bem? Mas pequenininho dá pra gente escrever. Agora, depois dessa explicação, dê mais uma lidinha nos tópicos e vamos guardar esses tópicos, vamos começar a conhecer esses grupos. Se você olhar no seu livrinho, você vai ver que daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí da América do Norte, América Central e América do Sul. O que a gente vai estar falando deles, Tia Cris? Os povos. Como foi a história dessa divisão dentro do continente americano pela população que ele ocupou. E é super interessante. Lembra que a Tia Cris falou que tem um monte de matéria nova no 5º ano? Essa é uma delas. Essa é uma delas. Então a gente precisa ter muita atenção com ela. É muito interessante a gente estudar nossa história. Isso é nossa história. Para a gente saber quais habilidades a gente foi conquistando ao longo dos anos, ao longo do tempo, e como a gente foi modificando isso, né? E quando a gente fala da América do Sul, a gente está falando de uma história bem pertinho de nós, não é verdade? Então, dá uma olhadinha nos tópicos com carinho, copie eles com muito carinho, são super pequenos, tudo bem? Um beijão, um abraço, tô morrendo de saudade de vocês, muita mesmo, doida pra dar minhas aulas de história, porque você sabe, né, que é uma matéria que eu amo, alguns vão me pegar por isso, mas é uma matéria que eu amo, e aí a gente precisa compartilhar isso juntos, né? Beijo, fiquem com Deus, tá?